A graça e a paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe a você inscrito e a você não inscrito. No vídeo de hoje, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Tudo que for verdadeiro vai nos libertar do que é mentiroso, né? Tudo que é falso cai por terra e permanece o que é verdadeiro. E no vídeo de hoje eu vou tentar ser bem objetivo em dois temas que hoje continuam sendo praticados e que, segundo a nova aliança, segundo depois da morte de Cristo, depois do Evangelho ser revelado ao apóstolo Paulo e segundo as cartas aos Hebreus, essas atitudes, essas obras, elas não valem mais hoje. Então fique até o final para você entender o porquê isso aqui está sendo praticado ainda hoje e muitos acham que está agradando a Deus. Então vamos ver aqui o que é que diz as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo de número 26, versículo 26, que é por isso que praticam hoje, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então por isso que continuo praticando isso, achando que o que passaram para essas pessoas, o que passaram para nós é dessa maneira. E sendo o que eu vou passar aqui para você, possa ser que, se você estiver bem atento, os seus olhos vai se abrir para a realidade do Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, ele tem um propósito. E o Evangelho de Cristo, ele não para, ele vai avançando. E quem entra no Evangelho de Cristo também, a tendência não é ficar parado espiritualmente, é amadurecer. E quando nós vai amadurecendo, nós vai deixando de fazer coisas que não edificam, coisas que não são verdadeiras. Então é isso que o Evangelho traz para nós. A primeira coisa, você sabe que essa ceia aqui do Senhor, que está aqui, é Paulo repreendendo os irmãos de Coríntio. Você sabe que essa ceia aqui, ela tem tudo a ver com a festa, né? A comemoração da Páscoa. Então, você já vai tendo a ideia que lá em Mateus 26, como é que né, iniciou o preparamento. Marcos 14, versículo 12 também tem lá detalhes da Páscoa, que tinha tinha o pão asmo, né, que era um pão sem fermento, que o pão asmo simbolizava também o corpo de Cristo. Tinha também o cordeiro, porque a Páscoa ela era um jantar. Então a Páscoa, para você que não sabe, a Páscoa ela era uma ordem que Deus deu a Moisés para que os judeus, eles praticassem isso. Ou seja, essa Páscoa não era para estrangeiro. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 43. Então, e essa prática era para ser recorrente até que viesse o Messias. Então por isso que Paulo, se você for ler aqui, Paulo está repreendendo aqui nesses versículos todinho, desta parte aqui, Paulo em nenhum momento está elogiando eles, antes está repreendendo do começo ao fim. Quando Paulo ele cita a parte aqui que Jesus fala, ele vai lembrar o que Jesus fez
O que Jesus fez, fazer isto, porque aqui se Paulo está repreendendo, ele está repreendendo porque Jesus ensinou a compartilhar. Jesus ensinou a lembrar do próximo, e coisas aqui que você vê nos versículos anteriores, que os irmãos não estavam lembrando seus próximos. É bem provável aqui que nós vemos que eles estavam comendo, né? Cada um tinha que levar a sua ceia, mas a intenção era fazer o quê? Era fazer da forma correta. Então nós vemos que quando Paulo ele fala isso aqui, no versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, ou seja, continuar praticando isso, aqui já é depois da morte de Cristo, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, vocês estão esperando outro Messias, vocês estão esperando outro Cristo, ou seja, aquele Cristo que já morreu, aquele Cristo que já veio, vocês não estão aceitando. Então está aqui uma das verdades. Então por isso que a Páscoa, por isso que Jesus ele foi na Páscoa, já faltando um dia para ele morrer, ele estava lá porque ele era o Cordeiro. Era ele, por isso que ele falou, este pão aqui é o meu corpo. Ele estava apontando, pegou a matéria para apontar para o sacrifício dele. Apontar, pegou o cálice, depois de jantar, depois de terem ceado. Ceia significa jantar, ou seja, olha a contradição dos dias de hoje, né? O povo leva para um culto e fica esperando para o final para fazer uma participação de algo que nenhum momento tem aqui nas Escrituras. Essa ordem, esses cuidados todos, não tem. Paulo aqui está repreendendo. E a igreja de Coríntios, ela veio sendo o ataque de vários fariseus que estavam infiltrados ali. E como eles não criam que o Jesus que morreu na cruz era o Messias, então eles estavam infiltrados e fazendo o quê? Trazendo o fermento dos fariseus. E Paulo alertava muitos coríntios aqui. Não é a primeira vez que Paulo repreende os irmãos de Coríntios. Então nós vemos que isso está errado, né? Deus não mandou nenhum momento nós fazer isso, porque se você está fazendo isso, você está praticando uma obra da lei. E Jesus não mandou ninguém praticar a obra da lei. Ele veio para cumprir ela. E o fim da lei é Cristo. E quem pratica a obra da lei está negando o sacrifício de Cristo, meus amados. As Escrituras, ela é bem clara, ela é objetiva. Mas se eu e você não abrir a mente, os olhos, o coração, para entender o quão importante nós devemos entender o propósito do que o meu mestre fez na cruz, nós vamos ficar o quê? Perdidos. Nós vamos ficar confundidos. As Escrituras que nós levamos na mão, de nada adiantará. Por quê? Porque se você não entende o que tem dentro das Escrituras para você mesmo, você não está recebendo todo o poder da graça na sua vida. Porque quando você pratica essas coisas, você está anulando o sacrifício de Cristo. Então tomemos cuidado. Então, quando se comia os pães asmos sem fermento, o pão representava Jesus, que não tinha pecado. O fermento representava o quê? O pecado. O pão representava o Messias que havia de vir. Então por isso, quando vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Olha aí, tá vendo? Ou seja, eles estavam praticando algo que não era mais para estar praticando. Então, olha aí a contradição, olha aí o que jogaram para o povo. Olha aí o povo ainda leva isso como verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quantas vezes Jesus falou espiritualmente. Não é diferente na morte dele, não é diferente no sangue dele. Mas os homens querem sempre a matéria,
Os homens querem sempre o físico. Os homens não querem aceitar o verdadeiro evangelho. E isso aqui pode custar a nossa salvação. Isso aqui pode custar a nossa salvação, porque se nós praticamos as coisas da lei que é referente à lei, sobre o batismo nas águas. O batismo nas águas, João foi enviado por Deus? Sim, ele foi enviado por Deus para preparar o caminho. Ele batizava, né, um batismo de arrependimento. Segundo a lei, era permitido cerimônias, porque não tinha um sacrifício perfeito. Então era necessário você passar por essas coisas naquele tempo. Mas quando vem o maior sacrifício, quando vem o maior batismo, esse deixa para lá. Quem é maior, João Batista ou Jesus? Jesus. E qual é o maior batismo que nós devemos abraçar? O de João? De maneira nenhuma. Não é que o de João ele era ruim, ele era bom, ele veio de Deus, mas porém ele só foi válido até chegar ao maior batismo. Até o próprio João fala que viria um maior do que ele, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então está aqui o segredo. E Jesus falou o quê? Que quando João não queria batizar ele, Jesus disse, João, deixa para que se cumpra ao nosso respeito. Mas Jesus disse, deixa João para que sirva de exemplo para os meus servos. Não. Então estão pegando de exemplo que não é para ser exemplo. Jesus não se batizou por causa para ser de exemplo. Isso aí é mentira, não tem isso dizendo. Então nós devemos, meus amados irmãos, crescer, avançar, ir para o amadurecimento. Tais pessoas que aceitam isso, tais pessoas que concordam com isso, estão negando o sacrifício de Jesus. Por mais que você diga que você faz isso para lembrar. Não, você não lembra, não precisa disso, porque quando você aceitou a Jesus, você já lembrou do sacrifício dele. As Escrituras Sagradas, ela está aí nas tuas mãos para tu ler a história dele, se tu quiser saber do sacrifício dele. Então, isso aí é invenção de homens, que veio trazendo e até hoje está aplicado e até hoje está como normal, uma heresia normal. E isso aí é uma vergonha, meus amados, uma vergonha. O maior batismo é o de Jesus. Mas só que Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Olha só, Jesus falou isso quando ele ressuscitou. Agora a questão é, o batismo de João era para salvação? Muitos já falaram isso, que era para salvação. Mentira, era para arrependimento de pecado. O batismo de João não salvava. Então, olha o de Jesus, a diferença. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Ou seja, então aqui Jesus está falando de um batismo que salva. E não é o de João. E os discípulos continuaram praticando por quê? Porque eles eram judeus, eles ainda estavam em amadurecimento, eles ainda não tinham o pleno conhecimento do poder do sacrifício de Jesus. Quantas vezes eles iam interrogar Jesus para entender as coisas? Ou seja, então eles continuaram praticando, mas lá na frente nós vemos que Paulo, quando ele começa a receber o esclarecimento do evangelho, ele vai rejeitando, ele não vai aceitando, ele não vai mais apoiando, ele vai rejeitando por conta que não é mais válido. Porque o maior batismo nós já fomos batizados na sua morte. A Bíblia revela que só tem um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Então, não é um batismo, 2 batismos, 3 batismos. Não, é um só em Cristo. Mas só que os homens, eles sempre querem multiplicar as coisas. É eu que estou falando errado? Ou não está nas Escrituras isso? Está nas Escrituras, meus amados. Então devemos ter cuidado. No capítulo 10 de 1 Coríntios,
Está escrito assim. Aqui, ó, Paulo ele tá alertando os coríntios. Olha só, é só repreensão. Paulo chamando a atenção dos coríntios, irmãos dos coríntios. Por isso, meus amados irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Olha só, olha como já inicia. Fuja da idolatria. Paulo aqui ele já está, ele não está elogiando, ele não está aplicando uma prática. Ele está chamando o alerta para que o povo venha fugir da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. É o que eu espero também. Estou falando a pessoas sensatas. Julgue entre vocês mesmo o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Ou seja, ele está falando sobre o sangue de Cristo. Ele está falando sobre a comunhão do sangue de Cristo, a comunhão do corpo de Cristo. Ele não está falando de um cálice terreno. Ele não está falando de um pão terreno. Ele está fazendo uma comparação que o que ele trouxe é a comunhão de Cristo no sangue. O que ele trouxe é um pão que é o corpo de Cristo. Não que ele pegou um pedaço de pão para dizer que era aquilo, como muitos estão fazendo. Ele está interrogando aqui a eles. Aí que ele continua dizendo, no versículo 17, como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Olha só, então, aqui já está falando que nós, como há somente um pão, só há um pão, primeiro, né? Ok, nós que somos muito, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, que é o que? O corpo de Cristo. Agora você imagina, nós tornamos-se um em Cristo. Jesus ele é o cabeça e nós somos um corpo. Agora você imagina o povo partindo o pão, partindo o seu próprio corpo. Não tem sentido, meus amados irmãos. Não era isso. Não é essas matérias que o povo está inventando. O objetivo do Evangelho é o espiritual. Para finalizar, para nós finalizar, isso aqui é atualizado, tá bom, meus amados? É objetivo. Para finalizar aqui no livro de Hebreus 13, isso aqui é para aqueles que acham que ainda isso é válido, né? Essas coisas ainda é válido. Hebreus 13, versículo 9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, glória a Deus, pela graça, e não por alimentos cerimoniais, que é isso, olha aí, né? Os quais não têm valor para aqueles que os comem, né? Não adianta. Ou seja, isso aí acabou. Ou seja, Paulo aqui, a carta aos Hebreus, é repreendendo as práticas da lei para os irmãos que estavam praticando tais coisas. Imaginem hoje. Hoje estão praticando as mesmas coisas e aqui o escritor aos Hebreus está repreendendo para deixar isso para lá, meus amados. Olha aqui no livro de Hebreus também, no capítulo 9, no versículo 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Olha aí, essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Ou seja, você está em que tempo? Da velha ordem ou da nova? Então, meu amado, você tem que saber o que é que você quer. Você quer a nova ordem? Então receba a graça de Cristo. Aceite o sacrifício dele. Pare com essas coisas. Avancemos para o amadurecimento. Olha aqui, amadurecimento aqui no capítulo de número 10, deixa eu ver aqui. Capítulo de número 6. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade
maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus e da instrução a respeito de batismo e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus 6 está aqui falando, ok? Que ele falou, vamos para o amadurecimento, vamos para a maturidade. Então está aqui, ele disse, parem com isso de lançar, porque isso, meus amados irmãos, é inútil essas coisas. Aí você quer o quê? Você não quer aceitar o sacrifício de Jesus?